Olá, vamos continuar com o nosso projeto Quarentena da Lagob. Nossa aula de hoje vai ser sobre rastreio de câncer de colo de útero. Certo, vamos começar falando um pouco sobre epidemiologia. O câncer de colo de útero possui uma alta prevalência nos países em desenvolvimento e ele está associado principalmente a baixos níveis de acesso à saúde. Aqui eu trouxe alguns dados do Instituto Nacional de Câncer, agora de 2020, e nós temos a distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020, isso por sexo, e exceto pelo câncer de pele não melanoma. Então, o câncer de colo de útero ocupa o terceiro lugar, com a maior incidência nas mulheres, que é o equivalente a 16.590 casos novos, e também equivalente a 7,4% dos casos. Bom, já que a gente falou um pouco sobre esse nível de acesso à saúde, a gente precisa pensar também na realidade do nosso país. E o câncer de colo de útero ele é o primeiro mais incidente na região norte, tem a segunda posição na região nordeste e centro-oeste, a terceira posição no sudeste e a quarta posição no sul do Brasil. E isso guarda uma relação muito íntima com as condições de acesso à saúde da população. Sobre epidemiologia, o câncer de colo de útero ele vai acometer mulheres principalmente numa faixa de 35 a 49 anos. É um câncer insidioso, ele demora para ocorrer, a gente vai entender que tem muita coisa relacionada com a resposta imune dessa mulher, enfim, a gente vai ver mais na frente. O adenocarcinoma e o carcinoma de células escamosas são os principais tipos, sendo que o carcinoma de células escamosas corresponde de 85 a 90% dos casos. O câncer de colo de útero ele também tem um alto potencial de prevenção e de cura se o diagnóstico for precoce. Agora sobre os fatores de risco. A infecção pelo HPV é o principal fator de risco, porque o HPV ele vai gerar atipias que vão levar ao câncer de colo de útero. 90% das infecções pelo HPV, elas são transitórias, ou seja, vai ter uma regressão espontânea de 6 meses a 2 anos. Em casos em que essa infecção ela não é transitória, a gente vai ter a persistência da infecção. E essa persistência da infecção está associada a fatores genéticos e à idade. Esse fator genético está relacionado principalmente aos tipos oncogênicos. Existem mais de 150 tipos de HPV diferentes, e 40 deles podem infectar a região anal e genital. E dos tipos de HPV, os que podem evoluir para um câncer são vários, mas o tipo 16 e 18 são os mais comuns. E em relação aqui à idade da paciente, a gente vai conversar mais disso nos próximos slides. Bom, o HPV ele é um parasita intracelular, ele vai aumentar a velocidade das mitoses celulares. Isso vai levar a uma interação com os genes supressores tumorais, principalmente o P53 e o ERB, e vai aumentar a chance das atipias. Quanto mais divide, mais chance de dar errado, né? Bom, e dessa chance de dar errado, mais chance, mais risco de câncer. Certo, vamos continuar com os fatores de risco. A sexarca precoce, ou seja, o início da vida sexual com a idade inferior a 16 anos é um fator de risco. O número de parceiros elevado também é um fator de risco, porque vai aumentar a chance de infecção por HPV oncogênico. Outras infecções sexualmente transmissíveis. Se o seu parceiro ele for infectado por um HPV oncogênico ou tiver câncer de pênis, também é um fator de risco. Já o tabagismo, existe uma grande discussão, porque nos estudos que foram feitos relacionando tabagismo ao câncer de colo de útero, foi encontrado que quanto maior a carga tabágica, maior o risco de câncer. Ou seja, quanto mais a mulher fuma, maior o risco para ela ter um câncer de colo de útero. E também existe uma discussão que a nicotina ela tem um efeito carcinogênico direto, porque a nicotina ela vai atuar diretamente no muco cervical
diminuindo a resposta imune e vai aumentar o risco de câncer. Certo? Agora, como a gente vai fazer mesmo esse rastreio, né? Além de, claro, fazer uma anamnese detalhada, perguntando todos esses fatores de risco, como é que eu vou investigar? Eu vou investigar com o preventivo, com o Papa Nicolau ou com a citologia. São 3 nomes para o mesmo exame, certo? E quem eu vou investigar? Eu vou investigar mulheres de 25 a 64 anos. Só que a gente vai ver que existe uma individualidade para essa conduta. E qual é o intervalo e até quando? Aí agora sim a gente vai começar a destrinchar um pouquinho disso. A partir dos 25 anos, se essa mulher tiver uma vida sexual ativa, ela vai fazer o preventivo uma vez por ano e após 2 exames anuais consecutivos negativos, ela vai fazer o exame a cada 3 anos. Vamos ter um exemplo aqui prático disso. Essa mulher chega para mim no consultório, no meu postinho mesmo, e eu pedi um preventivo para ela em 2019 e veio normal. Aí ela vai repetir em 2020 e veio normal também. Ela vai fazer quando o próximo preventivo? Ela vai fazer em 2023, certo? Então vai ser uma vez por ano e após 2 exames anuais consecutivos negativos a cada 3 anos. E essa mulher que já tem 64 anos e ela não tem uma história de lesão intraepitelial de alto grau, que a gente vai entender daqui a pouco o que é, ela está dispensada do preventivo se ela possuir pelo menos 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. Vamos entender também com um exemplo. Bom, ela chegou para mim em 2013 com exame normal. Ela voltou para mim em 2016 com exame normal. Repare que é de 3 em 3 anos, né? Já que está normal. Em 2019, ela tem 64 anos e também está com exame normal. Eu vou agendar um novo exame para daqui a 3 anos? Não. Eu vou falar para essa mulher que não tem necessidade, né? Ela não entra mais nessa janela do rastreio. Mas agora a gente vai discutir situações especiais. Se essa mulher que tem uma idade maior que 64 anos e ela nunca fez um exame, a gente já discutiu que o acesso à saúde, né, é o principal fator de risco mesmo para o câncer de colo de útero, e isso acontece no Brasil. Então, como é que a gente vai manejar esse caso? Essa mulher, ela vai realizar 2 exames no intervalo de 3 anos. Se os exames vierem negativos, ela está dispensada de exames adicionais, certo? A gestante. Não há restrições, inclusive para a amostra endocervical na gestante. E a gente precisa aproveitar o pré-natal como uma oportunidade de atendimento a essa mulher integral. A gente não está lidando com essa mulher só porque ela está grávida. A gente tem que rastrear outras coisas também. A FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela recomenda que a coleta do exame seja feita até os 7 meses. E se essa mulher estiver passando por algum tipo de sangramento, que existe um sangramento de primeira metade, de segunda metade, ou que ela tenha incompetência istmo-cervical, que não seja feita a coleta, certo? Bom, e nessas mulheres que não têm uma história de atividade sexual, como é que a gente vai fazer? A gente não vai fazer, porque a HPV ela é uma infecção sexualmente transmissível. Então, se não há início da vida sexual, não há recomendação de rastreio. Mas isso não significa que você não vai examinar essa mulher, não vai fazer um exame ginecológico. Enfim, só diz que ela não tem a indicação para o rastreio de câncer de colo de útero, certo? Certo. E mulheres que passaram por esterectomia, como é que a gente vai fazer? Se a esterectomia for por lesão benigna, ela não tiver história prévia
de lesão intraepitelial de alto grau, ela está dispensada de exames adicionais. Certo. Agora, nos casos de sexarca precoce, ou seja, essas adolescentes que começaram a vida sexual com menos de 16 anos, como é que a gente vai fazer? Por mais que nas diretrizes do Ministério da Saúde tenha escrito que o rastreio ele deve começar a partir dos 25 anos, se essa mulher ela tem a vida sexual iniciada, ela tem direito ao rastreio. Isso segundo a Lei 11.664 de 2008, que garante exame preventivo a todas as mulheres que já tenham iniciado sua vida sexual, independente da idade. Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que seja feito preventivo nessas adolescentes, ou até mesmo crianças, enfim, que tenham iniciado sua vida sexual 2 anos a partir da coitarca. Então, por exemplo, essa menina teve a primeira relação sexual com 13 anos, você pode começar a colher um preventivo com 13, com 15 anos, certo? Já nas mulheres imunocomprometidas, a gente vai ter uma cautela um pouco maior e o exame vai ser semestral no primeiro ano. Ela teve o diagnóstico, então ela vai fazer o preventivo semestral nesse primeiro ano. Se esses dois exames, forem normais, o segmento vai ser anual. Se essa mulher for HIV positivo e ela tiver com CD4 menor que 200 células, o exame continua sendo semestral. Certo. Agora a gente vai entender um pouco sobre o tripé diagnóstico. E entender também como é feito o manejo inicial, tá? Primeiro é feito o quê? A colpocitologia, que é o mesmo nome de preventivo, certo? Ou Papa Nicolau. Em seguida, a gente vai ter a colposcopia, que a gente vai ter a visualização direta desse colo de útero a partir de um colposcópio. E, por fim, a biópsia. O preventivo ou a colpocitologia faz o rastreio e a biópsia ela confirma o diagnóstico. Mas o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero ele começa com um rastreio bem feito. Certo, depois que essa mulher ela colhe esse material ele é analisado por um patologista, nós médicos que colhemos o material também vamos receber o laudo citopatológico. E essa última classificação de 2001, ela classifica os achados com essas categorias, que pode ser o normal, que é dentro dos limites da normalidade do material examinado, significa que é negativo para a lesão intraepitelial ou malignidade. Também essa mulher pode apresentar uma anormalidade das células epiteliais escamosas, que seriam a lesão intraepitelial escamosa de baixo grau e a lesão intraepitelial escamosa de alto grau e as células escamosas atípicas, que aí pode ter significado indeterminado e o patologista ele não conseguiu excluir uma lesão de alto grau, mas existem suspeitas de invasão também, em alguns casos. E a gente vai chamar a atenção aqui para esse NIC1, NIC2 e NIC3, que são as lesões precursoras, tá bom? A gente vai entender um pouco agora. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre a história natural da doença, lembrando que o objetivo não é esgotar o tema, mas sim revisar os principais pontos. Então, a mulher ela vai ter essa infecção inicial pelo HPV e ela pode evoluir para cura espontânea, que é cerca de 90% dos casos, ou ela pode evoluir para uma agressão crônica. Essa agressão crônica ela vai ser dependente da idade da paciente, porque quanto mais avançada a idade, menor a resposta imune, e isso é importante para entender o manejo. Também vai depender do fator genético, que eu já havia dito, que o HPV tipo 16 e 18 está mais associado com câncer, e os fatores de risco, que a gente já havia discutido no início. Essa mulher, então, ela passou por
transformações intraepiteliais progressivas, que são chamadas de lesão intraepitelial de baixo grau, lesão intraepitelial de alto grau e, por fim, o carcinoma escamoso invasivo, que eu trouxe aqui devido à maior incidência, mas lembrando que também existe o adenocarcinoma, que é equivalente a menos de 10% dos casos. Essa mulher precisa estar fora do sistema de saúde de 10 a 20 anos para que nenhum médico solicite o preventivo para ela, e nós já sabemos como começar, como manejar os casos e quando terminar o rastreio. Nós já vimos isso. Aqui só mesmo para falar um pouco da histologia e entender esse laudo citopatológico para entender o manejo inicial. O colo do útero é revestido por várias camadas de células epiteliais pavimentosas, que elas são arranjadas de forma bastante ordenada. A partir do momento em que ocorre a infecção na junção escamo-colunar, que é a junção, é como se fosse uma fronteira entre os dois tipos de epitélio, o escamoso e o colunar. O escamoso é do exocervice e o colunar é do endocervice. Nós vamos ter o NIC1, que é uma lesão de baixo grau, quando a desordem for um terço inferior do tecido, NIC2, quando a desordem for nos 2/3 inferiores do tecido, e o NIC3, quando a desordem ocorre em todas as camadas do tecido, mas ela não passa da camada basal. E o carcinoma escamoso invasivo, lembrando que invasivo, né, é tudo que passa da camada basal, da membrana basal, já está aqui estabelecido na imagem. Lembrando também que não há necessidade que a lesão passe por todas essas etapas. Aqui, já que a gente entendeu o laudo citopatológico, a gente vai entender o manejo inicial. Lembrando que a colpocitologia é o preventivo, a colposcopia você olha com o microscópio e a biópsia você tira um fragmento do tecido e manda para o anátomo patológico. E isso faz parte do diagnóstico do câncer de colo de útero, que começa com um rastreio bem feito. A gente vai entender agora o porquê. Porque a conduta inicial, ela cabe a todo médico, ginecologista ou não, e ele vai conduzir esse caso inicialmente. Bom, agora eu dividi aquela tabela de manejo inicial, de conduta inicial em 2, para ser um pouco mais didático e mais fácil de vocês visualizarem. Mas deixa eu só colocar o apontador. Pronto. Então, eu tô com a paciente no meu consultório e ela chega com o resultado do preventivo, que aqui é o diagnóstico citopatológico, e tem escrito lá: células escamosas atípicas de significado indeterminado. O patologista também vai colocar que é possivelmente não neoplásica. Aí eu vou ver, essa mulher tem menos de 25 anos, então eu só vou repetir o preventivo daqui a 3 anos. Essa mulher tem de 25 a 29 anos, eu vou repetir em 1 ano. Essa mulher tem mais de 30 anos, eu vou repetir o preventivo em 6 meses. Por quê? Porque com menos de 25 anos, a gente entende que o sistema imune dessa mulher vai ser capaz de lidar com essa infecção e ela vai entrar naqueles 90% de que vai conseguir lidar com a infecção sem problemas, né? De 25 a 29 anos, eu não vou confiar tanto assim nesse sistema imune dessa mulher, e se ela tem mais de 30 anos, eu não vou confiar nesse sistema imune. Se o patologista coloca lá que não pode afastar a lesão de alto grau, independente da idade, eu vou encaminhar para colposcopia. Eu recebo uma paciente agora no meu consultório que o resultado do preventivo dela vem escrito células glandulares atípicas de significado indeterminado. Aí o patologista coloca possivelmente não neoplásicas ou não se pode afastar a lesão de alto grau. Aí eu vou encaminhar ela para colposcopia também, independente da idade. Se o patologista coloca células atípicas de origem indefinida, ele também vai colocar uma observação que é possivelmente não neoplásica, ou ele não conseguiu afastar a lesão de alto grau. Aqui, independente da idade, eu vou encaminhar para a colposcopia. Tá bom? Certo. Agora o finalzinho daquela tabela. A minha paciente, deixa eu botar o apontador de novo. Minha paciente chega no meu consultório, no meu posto de saúde, e me traz um preventivo de lesão de baixo grau. Aí eu vou pensar, ela tem menos de 25 anos.
Então ela vai repetir o preventivo em 3 anos. Eu confio no sistema imune dela para lidar com essa infecção. Se ela tem mais de 25 anos, eu não vou confiar nesse sistema imune e eu vou pedir um novo preventivo daqui a 6 meses. Se ela chega no meu consultório com a lesão de alto grau, independente da idade, eu vou encaminhar para a colposcopia. Ela chega no meu consultório com a lesão intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão, independente da idade, eu encaminho para a colposcopia. No preventivo vem escrito, carcinoma escamoso invasor. Independente da idade, eu também vou encaminhar para a colposcopia. Vem escrito lá, adenocarcinoma invasor ou in situ, eu vou encaminhar para a colposcopia. Aí o que acontece? A gente precisa saber, pelo menos ter uma noção dessa conduta inicial e lembrar sempre que ou você vai mandar para o preventivo e vai reduzir o tempo, que aí é de 3 anos, 1 ano ou 6 meses, ou você vai mandar para a colposcopia. Se o preventivo vem escrito carcinoma escamoso invasor, você não vai mandar direto para a biópsia, entendeu? Isso é importante para a questão de prova e também para manter o fluxo das pacientes. Existem alguns lugares, como eu disse, que na colposcopia já faz a biópsia. Ou você pode já entregar o pedido com o pedido da colposcopia com a biópsia. Depende muito do serviço que essa mulher está inserida. Também é importante a gente falar um pouco sobre a vacinação, para o HPV, porque a prevenção secundária ela é referente a ações de rastreamento e diagnóstico precoce. Mas se a gente pode evitar que essa doença, que essa infecção ocorra, é bem melhor, E os cânceres genitais ou de cavidade oral, eles podem ser causados sim pelo HPV e eles não é um câncer, não é uma infecção só de mulher. Vai acometer ambos os sexos de forma igual. E o HPV ele pode gerar tumores no céu da boca, na língua, na amígdala, na faringe e na laringe. E se a vacina ela for tomada corretamente, seguindo as doses certinhas, ela protege contra 4 tipos de HPV. Mas isso também depende da vacina, que tem a vacina dos laboratórios particulares, que é um pouco diferente, mas vai proteger contra o 6, o 11, o 16 e o 18. Lembrando que a gente já conversou aqui sobre quais são os mais prevalentes, E essa vacina tem 98% de eficácia. A vacina deve ser dada a meninas de 9 a 14 anos, são 2 doses com intervalo de 6 meses. Em meninos de 12 a 13 anos, são 2 doses com intervalo de 6 meses também. Para meninos e meninas nessa faixa etária é dada gratuitamente pelo SUS. Já em mulheres e homens acima dessa faixa etária não é coberto pelo SUS, é necessário fazer o pagamento no laboratório particular e são 3 doses com intervalo de 2 a 6 meses. E nós chegamos ao fim de mais um Quarentena da Lagob. Nós conversamos sobre rastreio de câncer de colo de útero. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube. E até a próxima!